E se eu dissesse que três passagens bíblicas, escritas em épocas e contextos totalmente diferentes, são, na verdade, a planta para uma única construção? Pois é exatamente essa a ideia que vamos explorar hoje. O que seria a arquitetura de uma vida construída com responsabilidade? Esta frase, olhe, acerta em cheio no ponto central do que vamos conversar. A gente vive numa cultura do agora, não é? Tudo é para ontem, tudo é instantâneo. Mas e as consequências? O que acontece quando se levanta uma vida inteira sem pensar no amanhã, sem o alicerce sólido de responsabilidade? Essa é a questão que vamos fundo agora. O que a gente vai fazer é conectar três peças, um mandamento bem prático, uma declaração de propósito que é pura inspiração e um aviso bem sério. E quando a gente junta tudo, o que aparece é uma espécie de manual unificado sobre como construir, viver e até encerrar uma vida com significado. Vamos começar pela base, pelo primeiro pilar de tudo. Então, vamos lá. A nossa fundação, a primeira peça desta arquitetura toda, é um mandamento que é surpreendentemente prático. É quase uma norma técnica de construção, sabe? A gente encontra lá no livro de Deuteronômio. E é ele que define o nosso primeiro pilar: construir com responsabilidade. A instrução é super direta, preto no branco. Se construir uma casa nova, tem que fazer um parapeito no terraço. Ponto. E é importante a gente entender uma coisa. Naquela cultura, o terraço não era só um telhado, era tipo a sala de estar ao ar livre, o centro da vida social da casa. Então essa ordem não era só sobre segurança, era sobre cuidar da comunidade que frequentava aquele espaço. Mas afinal, o que é um parapeito? Bem, é simples. Pense num guarda-corpo, numa mureta de proteção numa varanda ou numa ponte. A função é básica: evitar que alguém caia. E é essa imagem, essa ideia física tão clara, que vai servir como a nossa grande metáfora para entender o que é responsabilidade num nível muito mais profundo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A gente sai do literal e vai para o simbólico. Construir deixa de ser sobre tijolos e passa a ser sobre construir uma carreira, uma família, um projeto. E nesse cenário o parapeito vira o quê? Vira aquele cuidado preventivo, sabe? Aquelas barreiras de proteção que a gente coloca para proteger as pessoas que entram na nossa casa, na nossa vida. E olha, a consequência de não fazer isso é pesada. O texto fala em culpa de sangue. É uma expressão forte, não é? A ideia é que a nossa negligência, a nossa falta de cuidado, pode literalmente causar a queda de alguém. Pode ser um tropeço espiritual, o fim de um relacionamento. O ponto central aqui é este: a nossa responsabilidade vai muito além de nós mesmos. Ela afeta todo o mundo ao nosso redor. Ok, então a gente já entendeu o como. Construir com responsabilidade. Mas porquê? Qual é a motivação para ter todo esse trabalho, todo esse cuidado? É aí que entra o nosso segundo pilar. Ele é o motor, a força que move tudo isso. Essa frase é uau! É, sem dúvida, uma das declarações mais fortes do apóstolo Paulo. Repare, não se trata só de estar vivo. É sobre ter um propósito tão central, tão absoluto, que ele dá sentido a tudo, à vida e até mesmo à morte. Esse é o combustível, entende? O motivo por trás daquela construção cuidadosa que a gente acabou de ver. E se a gente for olhar mais de perto, vai ver que esse propósito não é uma coisa vaga, abstrata, não. Ele nasce de uma intensa expectativa e esperança. Tem um alvo muito claro, que a própria vida sirva para engrandecer a Cristo. E o mais incrível é que isso vale para qualquer situação, seja pela vida, seja pela morte. É um norte que não muda. E pronto! Aqui está a grande ligação. A gente finalmente entende por que construir aquele parapeito lá de Deuteronômio. É por causa do propósito de Filipenses. A gente constrói com cuidado não por mera obrigação, mas porque a vida tem um objetivo muito maior. O propósito dá sentido à responsabilidade. Uma coisa alimenta a outra. Certo. Então, a gente já tem a base da construção e o grande propósito por trás dela. Mas a arquitetura ainda não está completa. Falta a última peça do quebra-cabeça. E essa peça é um aviso. O nosso terceiro pilar é uma advertência bem direta sobre o que acontece quando os dois primeiros são simplesmente ignorados. É o livro de Eclesiastes que nos traz esse alerta. E ele é bem direto ao ponto. Talvez até um pouco chocante. A pergunta é retórica, claro, mas a mensagem é impossível de não ouvir. Viver de forma insensata, tola, tem consequências reais. Podem cortar a viagem.
E aqui, atenção, é fundamental entender que morrer antes do tempo não é só sobre a morte física. Não mesmo. Pode ser a morte de um relacionamento, o fim de uma carreira, a perda da esperança, o abandono de uma vocação. É sobre ver coisas importantes na vida acabarem antes da hora por causa de escolhas imprudentes. E é aqui que o círculo se fecha perfeitamente. A loucura e a maldade que Eclesiastes menciona, no fundo, são um retrato de uma vida vivida sem aquelas duas estruturas que a gente falou, uma vida sem o parapeito da responsabilidade e sem a bússola do propósito. Ok, vamos juntar todas as peças agora. A gente pegou 3 textos, de épocas e autores diferentes, e o que aconteceu? Em vez de se contradizerem, eles se encaixam como se fossem feitos um para o outro, formando um projeto arquitetónico completo para uma vida com significado. E aqui está, então, a arquitetura completa em 3 passos. Primeiro, o como. Construir com responsabilidade, colocar os parapeitos de proteção. Segundo, o porquê. Viver com um propósito que dá sentido a cada tijolo assentado. E terceiro, o aviso. Evitar a loucura e a imprudência que podem botar tudo a perder antes do tempo. É uma planta para a vida, do começo ao fim. No final das contas, tudo se resume a uma escolha, que Provérbios descreve de forma brilhante. De um lado está a pessoa prudente, que enxerga o perigo e se protege. Do outro, a pessoa ingênua, que segue em frente sem pensar e acaba pagando a conta. A nossa análise termina aqui, mas fica a pergunta para reflexão. Que tipo de arquitetura estamos, cada um de nós, a construir no nosso dia a dia?